Bom, pessoal, vamos conversar agora a respeito do tema que aparece na seguinte matéria. Exclusivo. O diretor da CIA, que é o John Ratcliffe, que aparece aí para vocês na imagem, à direita aí na imagem, né? À esquerda na imagem está o Marco Rubio, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos. Mas o que a matéria está dizendo é que o John Ratcliffe, que é o diretor da CIA, ele duvida das intenções do Irã no acordo, dizem fontes. Então, o que o John Ratcliffe está dizendo é que o Irã pode estar preparando uma cilada para os Estados Unidos, explorando as negociações para isso. Bom, a gente sabe muito bem que quem costuma aproveitar contexto de negociações para preparar ciladas é o governo dos Estados Unidos. O Trump atacou o Irã durante um contexto de negociações. Então, é aquele jogo de acusar o outro daquilo que você mesmo faz. Esse é o jogo que os Estados Unidos costumam fazer. Então, a pergunta que eu coloquei para vocês aí no título que aparece na capa do vídeo, na miniatura do vídeo, tem a ver com o quê? Tem a ver com aquilo que está sendo dito pela CIA para gerar algum efeito, né? E do que o John Ratcliffe está falando quando ele fala a respeito do Irã estar dizendo uma coisa em público e conversando sobre outra coisa privadamente, ou seja, os representantes do Irã apresentariam uma posição nas negociações com os Estados Unidos e também publicamente, enquanto privadamente, e aqui, segundo a CIA, estaria o caráter de espionagem, né, desse trabalho, estão conversando sobre outras coisas. E sobre o que o John Ratcliffe está falando? Está falando a respeito das intenções do Irã ou das não intenções do Irã no que diz respeito à questão das negociações da questão nuclear. É justamente disso que o John Ratcliffe está falando, né? Segundo a CIA, então, o Irã não estaria disposto, como tem falado publicamente, em assumir um compromisso nuclear que agrade o governo Trump. Então, essa é a posição da CIA. Claro, aí a gente precisa decodificar essas coisas, a gente precisa falar a respeito dos objetivos da CIA com esse trabalho. Até porque, se a gente observa a posição do Marco Rubio, o Marco Rubio, secretário de Estado, que aparece na foto para vocês, e a posição do Pete Hegseth, por exemplo, que é o secretário de Defesa dos Estados Unidos, ambos, tanto o Marco Rubio quanto o Pete Hegseth, têm dúvidas sobre o avanço do acordo. Aí imagino eu que vocês devam estar pensando o seguinte: será que a CIA pode estar trabalhando junto com setores que são contrários ao avanço dessas negociações para gerar uma influência sobre o Trump para que ele tome uma decisão contra o avanço do acordo, ou que ele lá pelas tantas decida retomar a fase quente da guerra a um custo muito alto? O Trump, lógico, está colocando isso na balança. Podem colocar na mesa para o Trump uma série de questões, né? Ou seja, o Irã não é confiável, o Irã está preparando uma sabotagem, tem uma cilada ali. Podem colocar o que quiser na mesa. Não estou dizendo que isso é verdade, estou dizendo que tem setores que estão dizendo que a coisa vai caminhar para esse lado. Se é uma cilada ou não do Irã, a gente vai ver com o tempo, né? Até porque tantas ciladas foram armadas para o Irã que o Irã tem mais do que o direito de armar quantas ciladas quiser para os Estados Unidos, né? É para o Trump, principalmente. Então, o ponto aqui é que muita coisa pode ser apresentada para o Trump, mas ele vai avaliar baseado no quê? Ele vai avaliar baseado na situação complicada na qual ele se encontra. Quer retomar a guerra? Retoma a guerra. Mas qual é o custo disso? Retomar a guerra vai mudar o quadro? Os Estados Unidos vão avançar naquilo que querem? Conseguiram atingir devidamente os objetivos estabelecidos? Israel conseguiu avançar em alguma questão que colocou? Conseguiu avançar como o Netanyahu prometeu? Então, o ponto é principalmente esse, né? O Trump vai pesar essas coisas, né? Então, sim, a CIA pode levar uma série de questões. Pode haver influência de setores sionistas nisso aqui, como existe uma forte pressão de setores sionistas no sentido contrário quando se fala sobre esse acordo, mas lógico que um dos elementos
que o Trump está colocando aqui é justamente, que o Trump vai levar em consideração, é a pressão que ele sofre por causa de desgaste político. Né? Os republicanos, o Partido Republicano dos Estados Unidos, tem uma missão muito difícil, que é lidar com o desgaste político gerado pelo Trump em um ano de eleição legislativa. Né? Até porque muitas das coisas que o Trump prometeu ele não entregou e fez o contrário, ou seja, está evidente o estelionato eleitoral. Enquanto isso, enquanto toda essa questão aí é discutida, enquanto esperamos a sexta-feira, porque é ali que mais detalhes serão dados sobre esse acordo, o Irã trabalha no quê? Qual é o trabalho que o Irã está fazendo aí e o que ele espera desse acordo? Que ele possa discutir com o Omã o futuro do Estreito de Hormuz e não só com o Omã, como com outros países do Golfo. Qual será o futuro do Estreito de Hormuz? E aí vocês podem perguntar, os Estados Unidos vão participar dessa administração? O Irã já colocou, pelo menos já deixou muito claro anteriormente, vamos ver como é que a coisa vai se processar daqui para frente, que não querem os Estados Unidos participando da administração do Estreito de Hormuz. Isso diz respeito ao Irã, diz respeito a Omã, e os outros países do Golfo serão consultados sobre essa questão, mas não os Estados Unidos, e nem teria por quê. Porque uma das coisas que aconteceram nessa guerra aí foi que os Estados Unidos não demonstraram a capacidade de cumprir aquilo que vinham prometendo, toda aquela... Não conseguiram preencher a propaganda de segurança das atividades econômicas do Estreito de Hormuz, não conseguiram preencher isso com ações reais. Ou seja, desmoronou aquela ilusão de que os Estados Unidos são garantidores, né, dos processos que acontecem no Golfo, ligado às transações de recursos energéticos, que é um dos pilares do petrodólar, como colocamos aqui várias vezes. Por isso que existe uma transformação desse processo. Os próprios países do Golfo, aliados dos Estados Unidos, sabem muito bem disso. Né? Tanto é que ontem falamos sobre o que aqui? Sobre os Emirados Árabes pagando bilhões ao Irã para não serem atacados. É isso que está em discussão. Se é verdade ou não, o tempo vai nos demonstrar. Mas o fato é que é uma discussão que faz sentido, já que os Estados Unidos não garantiram a segurança e os Emirados Árabes tiveram de pagar diretamente para o Irã para ter essa segurança. Enquanto isso, os Estados Unidos seguem travando o meio de campo. Enquanto Trump fala que o Estreito de Hormuz, ou melhor, que os portos iranianos não estão mais bloqueados, as forças militares dos Estados Unidos dão um panorama diferente, dizendo que o bloqueio continua até que decisões mais claras sobre o avanço das negociações apareçam. Né? Aí temos uma outra questão no meio disso aqui também. Né? A administração do Estreito de Hormuz, o futuro do bloqueio contra o Irã, como ficará a situação das sanções contra o Irã, do dinheiro do Irã que está bloqueado, e algo bastante importante, né? O que Israel fará? Voltamos para essa pergunta. Porque Israel já deixou claro que vai continuar com as suas operações no Líbano, matando aí civis libaneses, avançando sobre o território libanês. E sabemos muito bem que esse é um elemento importante nas negociações, porque o Irã colocou que não vai se chegar a um acordo se a questão do Líbano não for discutida. Né? Então, esse é um grande ponto de interrogação. Israel vai fazer alguma coisa sobre isso? Vai permitir que esse acordo avance? Porque o Netanyahu não está nada satisfeito com o avanço desse acordo. Quem está satisfeito com toda a negociação que está acontecendo até o momento, ou pelo menos com o clima de negociação, são os magnatas dos Estados Unidos. Vocês devem ter lido algumas matérias aí nos últimos dias sobre, ou assistido, né? Vídeos sobre isso, ou escutado na rádio sobre isso, né? Estou dando aqui as variadas possibilidades, que os ricaços nos Estados Unidos, com essa notícia do avanço das negociações com o Irã, ou do suposto avanço das negociações, faturaram muito com o comportamento das bolsas de valores. A gente sabe muito bem que ao longo do governo Trump, muita gente tem conseguido ganhar bastante dinheiro porque aposta de antemão em certos movimentos importantes no mercado. E existe a suspeita, ora,
veja só, de que essas pessoas podem ter informações privilegiadas, né? Mas o fato é que bastante gente ganhou dinheiro com o que veio aí atrelado a esse avanço das negociações, ou suposto avanço das negociações, assim como muita gente ganhou dinheiro durante essa crise do Estreito de Hormuz. Os magnatas do petróleo nos Estados Unidos lavaram a égua nessa crise, e é justamente uma base importante de apoio ao Trump, ou seja, um elemento fundamental para a gente entender o prolongamento dessa crise que corroeu o capital político do Trump. Por que ele manteve por algum tempo isso, mesmo sendo destroçado em termos políticos perante parcelas que votaram nele, inclusive, né? É que uma base importante de apoio dele, de gente poderosa, os magnatas do petróleo, né? Daí o drill, baby drill dele, né? É que esse pessoal ganha muito dinheiro, né? Por causa da alta do preço do barril do petróleo e o avanço desses setores sobre fatias do mercado. Então, claro, quando a gente fala que nos Estados Unidos existe insatisfação, ela não é generalizada, né? O Trump está governando para quem no final das contas? Essa pergunta é importante, né? A gente sabe muito bem para quem que o Trump governa, basta ver os setores que estão ganhando uma enorme quantidade de dinheiro em detrimento daqueles que perdem com as crises fruto das ações do Trump, né? Mas lógico que o Trump, num dado momento, ele precisa mudar o rumo das ações porque isso cobra um preço político. Então, até para ser um capacho dos magnatas, ele precisa ter capital político. Então esse é um jogo delicado, né? E aí caminhamos para a nossa tela final com as formas de apoio ao canal e também com a lista de vídeos do dia. Estão aí os temas que serão abordados ao longo do dia e os horários nos quais os vídeos irão ao ar. Sobre as formas de apoio ao canal, vocês sabem que a lógica aqui é a seguinte: ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. Como se trata de um trabalho independente, o que mantém esse canal é o apoio dado por alguns de vocês, a quem eu sou imensamente grato pela confiança no trabalho. Aí estão as 3 formas de apoio: podem apoiar por boleto bancário ou cartão de crédito pelo Apoia-se. Tem o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é um portal de apoio virtual. Podem apoiar também pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Se vocês digitarem, escreverem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer Thiago e Kátia, que é a minha conta com a minha esposa. Aí vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Ou podem apoiar pelo botão Seja Membro. O botão fica aqui embaixo do vídeo, ajuda direto pelo YouTube. São várias faixas de valor e vocês escolhem a que for melhor para vocês. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para todo mundo.